Olá, prazer estar aqui falando com vocês. Hoje vamos falar de um tópico que a gente recebe muita consulta sobre o assunto de como abrir uma empresa no Canadá. Eu acho interessante porque isso mostra muito o viés brasileiro e a diferença que um empresário brasileiro e um empresário canadense tem muito claramente em termos do que é prioritário e o que se deve fazer primeiro. Porque abrir uma empresa costuma não ser a primeira coisa que um canadense tem em mente. Ele começa procurando o que é o mercado, procurando as pessoas, o produto e em um belo momento ele lembra, nossa, é mesmo, a gente tem que abrir uma empresa. E vai e se abre uma empresa muito rapidamente, em uma tarde, isso está resolvido. E quando a gente conversa com brasileiros, a gente nota que a preocupação é o contrário. Talvez pela burocracia do Brasil ser um pouco mais morosa, a questão da abertura de empresa é considerado como uma coisa muito importante. Então as pessoas pensam, peraí, eu tenho que abrir uma empresa primeiro e daí depois que eu abrir a empresa, aí a gente vai cuidar das coisas que são necessárias. Então, o que eu queria falar para você hoje, não se preocupa muito com o assunto de abertura de empresa no Canadá. Isso não é nem de fato uma das 5 ou 10 primeiras coisas que você deve se preocupar se está trazendo a tua empresa para o Canadá ou se está vindo para cá para empreender. Tem outras coisas que vêm primeiro, mas eu vou falar um pouco da questão de abertura de empresa assim. Então, primeiro, é um tópico muito procurado mesmo. Ele reflete esse raciocínio invertido de certa forma. Quem vem do Brasil, uma das primeiras coisas que se preocupa é como vou fazer para abrir uma empresa no Canadá. Aqui a preocupação primeiro vem qual é o mercado, como que eu vou fazer para entrar, quais os canais que eu vou ter que seguir para atingir meus clientes. O meu produto, ele está competitivo, ele está com os detalhes todos que precisam ter. E daí eu vou me preocupar com a infraestrutura. Então, se você está se preocupando com a infraestrutura primeiro e essas outras coisas, especificamente em relação ao mercado canadense, você ainda não tem, o que a evidência canadense mostra, o que precisa ser feito é inverter essa lista de prioridade. A infraestrutura talvez é a quinta coisa que você vai precisar se preocupar. O motivo é o seguinte, no Canadá é muito simples abrir uma empresa, com ou sem sócio canadense. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, o sistema jurídico vale para o país inteiro, mas as regulamentações são provinciais, como se fossem estaduais. Então, por exemplo, aqui um advogado que pratica numa determinada província, ele não tem o equivalente de uma, vamos dizer, uma OAB nacional que ele vai praticar em todas as outras províncias. Então, as regulamentações, as regras, elas tendem a ser bastante diferentes e específicas por província. E isso afeta a abertura de empresa. Então, dependendo onde você vai abrir a tua empresa, você vai seguir regras diferentes. Uma coisa que eu escuto muito é a pergunta, preciso de um sócio canadense? Depende da província, mas vou falar, por exemplo, de onde eu moro, que é na província de Ontário. Não precisa de um sócio canadense, tem muita confusão nesse tópico. Muita gente fala, não, precisa sim, eu já falei com o contador, já falei com o advogado, eu olhei na internet e me fala que eu preciso de um canadense que tenha 25% da empresa. Na verdade, tem uma confusão aí, porque a palavra diretor, ela quer dizer coisas diferentes em português e aqui no Canadá. O que acontece é que você precisa ter um diretor que tenha 25% dos assentos no board da tua empresa. Esse tem que ser residente canadense, mas ele não tem que ter ação nenhuma da empresa, não precisa ser um acionista. Então, preciso ter um sócio canadense? Não, nem em Ontário, que tem essa demanda pelo diretor canadense, nem em Ontário você precisa que esse diretor canadense seja acionista. Óbvio que alguém para ser diretor da tua empresa, ele tem uma série de passivos que ele está assumindo, tem um motivo pelo qual as autoridades canadenses exigem que um residente permanente assine em nome da empresa, porque essencialmente é a única pessoa que você pode botar as mãos se ela mora aqui na jurisdição. Então você, como autoridade, você está preocupado em ter acesso a alguma pessoa física responsável pela empresa, é por isso que ele exige esse diretor canadense, que é um assento do board, 25%. Então, se a empresa vai ter 4 diretores, um tem que ser residente permanente no Canadá. Pode ser alguém que nasceu e cresceu no Brasil, desde que seja residente permanente no Canadá. Também não pode ser um canadense que mora no Brasil, porque ele não é mais residente permanente. Então tem que ser alguém que efetivamente mora aqui com endereço canadense e tudo isso. Como essa pessoa normalmente vai estar exposta a determinados passivos, ela vai querer uma contrapartida. Então, muito raramente alguém vai concordar, ser o diretor, assinar e ser a única pessoa que as autoridades canadenses conseguem ter acesso sem ter uma contrapartida. Então, normalmente o que acaba acontecendo, essas pessoas pedem para ser pago uma espécie, uma coisa que se chama retainer, que é um valor mensal que você vai pagar para essa pessoa, um valor anual,
para que essa pessoa concorde estar dentro do board da tua empresa. E a outra coisa que normalmente acompanha essa demanda é que a empresa tenha um seguro de diretores e directors and officers, que é um seguro que cobre essencialmente os diretores e como pessoa física. Então, uma pessoa daqui que não vai ter controle sobre a operação para concordar em assinar, colocar o nome dentro da tua empresa, vai querer provavelmente ser remunerada por isso e vai querer também que você tenha uma cobertura de seguro que o isente de qualquer tipo de problema. Agora, esse não é o único caminho. O que você tem muita frequência, eu vejo aqui, é que quem quer abrir uma empresa no Canadá e não quer passar por esse processo de encontrar uma pessoa residente canadense para ser um membro da diretoria da sua empresa, perfeitamente, você pode ter uma empresa 100% de ações na mão de residentes estrangeiros. A única coisa é que você abre em outra jurisdição. Então, por algum motivo, a jurisdição que mais é usada, que eu ouço aqui, é Colômbia Britânica, British Columbia. É o que você ouve aqui normalmente se referido como uma BC Company, uma British Columbia Company, que é quando você abre a empresa sim em British Columbia. Normalmente o escritório corporativo vai ser o escritório da própria firma de advocacia que abriu para você. Você pode lidar com uma firma de Toronto, Montreal, Calgary, de onde for. Mas eles vão engajar uma firma de Vancouver para fazer efetivamente a abertura da empresa, e daí você vai aplicar para uma licença interjurisdicional, ou seja, interprovincial. Isso quer dizer que em torno de $600 você consegue daí ter autorização para operar em na província que você escolher. Por exemplo, $600 por província. Se quiser operar em Ontário, você abre em British Columbia, mas opera em Ontário. E esses custos gravitam em torno de $2.000, esse custo de abertura da empresa, mais uns $600 para essa licença por província. Então, se você quiser operar em Ontário e Quebec, vai ser $2.000 para abrir a empresa e mais $1.200. 600 para operar em Ontário, 600 para operar em Quebec. Então, isso é o que a gente vê com mais frequência. Ou se abre uma empresa aqui em Ontário, onde eu moro, com alguém membro do board, ou você abre via British Columbia, sem ninguém residente permanente no board, controle 100% estrangeiro, com a licença interprovincial. O que é realmente importante você considerar é por que você está abrindo uma empresa no Canadá. Como estratégia de imigração, provavelmente não é a estratégia mais fácil. O caminho de business é um caminho oneroso em termos de documentação que você tem que fornecer, em termos de coisas que você tem que comprovar depois, plano de negócios que precisa ser implementado da forma como você planejou, contratação de canadenses, etc. Existe um visto que está muito na moda recentemente, que é o Startup Visa, que geralmente é usado para quem tem um conteúdo tecnológico muito forte. Agora, mesmo esse visto nos últimos 12 meses, agora eu estou falando com vocês no meio de 2020, nesses últimos 12 meses esse visto passou a ser bem mais difícil de obter em termos do tempo que demora para processar. Quer dizer, antigamente em 2, 3 meses você já conseguia estar num processo de incubação, com uma incubadora emitindo uma carta de suporte, e hoje em dia já demora 6 meses só para eles lerem a tua demanda, a não ser que você pague um acesso a um programa de treinamento que não costuma ser barato. Para imigrar como empresário, precisa realmente fazer sentido. E aí tem 3 coisas que eu vou falar com vocês onde realmente faz sentido uma empresa colocar os pés no Canadá. Primeira coisa é, o Canadá funciona para você como uma base internacional ideal? Ou seja, do Canadá você quer acessar outros mercados internacionais? Se a resposta for sim, opa, isso é uma boa ideia, abrir uma empresa no Canadá. Segundo, você vai usar o Canadá para fazer muita inovação, continuar melhorando a tua tecnologia, alavancar uma abundância enorme de talento, programas de incentivo generosos e pouquíssima burocracia para inovar? Se isso for sim a resposta, opa, o Canadá é uma boa para você. E o terceiro é, a marca Canadá te ajuda a penetrar em outros mercados, às vezes até no próprio Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa. Se a marca Canadá for importante para você, aí sim vale a pena você incorporar uma empresa no Canadá. Se tiver outros motivos, como por exemplo, só quer ter uma presença comercial ou só quer imigrar, talvez tenha outros caminhos mais simples. Se você quiser uma interação mais direta ainda com a gente, vai ser um prazer. Se você puder deixar algum comentário, nós vamos ler, vamos dar um retorno para você. Se quiser saber mais detalhe, interagir com a gente, conversar talvez com alguma empresa que já veio para cá, que foi cliente nossa, ou entender melhor como que a gente trabalha, por favor, clique nesse link que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Vai ser um prazer a gente capturar essa informação e conectar direto com você. Muito obrigado, boa sorte com tudo e vai ser um prazer conectar.